E aí rapaziada, beleza? Hoje vou refutar um trechinho do vídeo Todo Mundo é Ateu do canal Epifania Experiência. Então sem mais enrolação, bora lá. Muito desrespeito comparar o nosso Deus com um quadrinho. Os cristãos, como sempre, são perseguidos e alvos da intolerância religiosa. Não, os cristãos foram perseguidos bem no comecinho do cristianismo, isso é verdade. Mas logo eles viraram os perseguidores e passaram séculos, toda a Idade Média com o poder nas mãos e perseguindo todo mundo que discordasse deles. O Epifania fala o seguinte: os cristãos eles eram perseguidos no começo, mas depois se tornaram os perseguidores. Então vamos ver se isso é de fato verdade. O evangelista Alexandre Bullion, em seu livro A Última Chamada, fala o seguinte: houve um período na história de 1260 anos de perseguição religiosa, que começa no ano 538 com a efetivação do Edito de Justiniano. Foi Justiniano quem, depois de derrotar os ostrógotos, decretou que o bispo de Roma teria preeminência sobre os bispos de outras cidades, pelo fato de Roma ser capital do império e dominar o mundo político naqueles dias. Esse período abrange os anos em que a igreja perseguiu aqueles que se negavam a lhe obedecer cegamente. Como vimos, naquela época a igreja utilizou um instrumento chamado Santa Inquisição e tentou impedir que qualquer pessoa estudasse a Bíblia. Isso para que ninguém percebesse os erros que foram transferidos do paganismo para o cristianismo naqueles dias. Ler e defender verdades bíblicas era considerado heresia e a pena para os hereges era fogueira. A Inquisição também previa confissões de delitos sob súplicos terríveis. Instrumentos de tortura usados pela igreja medieval podem ser vistos em vários museus, como o Museu da Inquisição em Lima, no Peru. Esse período de perseguição terminou em 1798, quando o general Berchurch levou preso Pio VI, líder religioso da igreja. Então, como eu acabei de ler para vocês, apenas alguns cristãos, sendo mais específico, os católicos, perseguiam outras religiões e outros cristãos, os chamados hereges, que defendiam as verdades bíblicas. Outro ponto importante é que, desde o surgimento do cristianismo, ele foi e continua sendo a religião mais perseguida de todo o mundo. Embora isso seja profético, não vou entrar aqui em questões proféticas. A tolerância religiosa surgiu principalmente para proteger as pessoas do cristianismo, e não o cristianismo dessas pessoas. Mas é claro que ela também protegia o cristianismo, principalmente do próprio cristianismo. Várias guerras religiosas foram entre protestantes e católicos. Não sou historiador, então não posso falar quem criou ou como surgiu a tolerância religiosa. Reconheça a minha ignorância nesse ponto. Todavia, gostaria de salientar dois pontos na fala dele. O primeiro ponto é o seguinte: ele fala como se não exista ou não existiu intolerância da parte dos ateus ou de outras religiões, como se só o cristianismo, entre aspas, que já vou explicar esse termo cristianismo, como só o cristianismo, entre aspas, persegue as pessoas e é intolerante com as pessoas. Vamos falar agora de intolerância da parte dos ateus. A história registra também que a França iniciou uma guerra terrível para destruir a palavra de Deus, matando 70 mil seguidores da Bíblia na trágica noite de São Bartolomeu. Em 1793, a Assembleia Francesa promulgou um decreto proibindo a leitura da Bíblia. Foi ordenado que todas as Bíblias fossem levadas à praça pública e queimadas como evidência de que o governo francês não reconhecia a palavra de Deus. E Vladimir Lenin fala o seguinte: a social-democracia baseia toda a sua visão de mundo no socialismo científico, isto é, no marxismo. A base filosófica do marxismo é o materialismo dialético, um materialismo que é absolutamente ateu e positivamente hostil a toda religião. E Karl Marx fala o seguinte também: o Estado pode e deve ir tão longe quanto a abolição e a destruição da religião. Isso sim é intolerância, como eu acabei de demonstrar para vocês, da parte dos ateus. Sem falar nas milhares de mortes que houve ao redor do mundo por causa do comunismo, e o comunismo é, na sua essência, ateu, como eu acabei de demonstrar aqui para vocês. Agora o segundo ponto que eu tinha falado sobre a respeito do termo cristianismo. O cristianismo é uma religião baseada no amor.
Quem não tem amor não conhece Deus, portanto não é cristão. Portanto, aquele que persegue não é um cristão de verdade. É claro, houve pessoas na história, e talvez até hoje em dia, que se auto-intitulam cristãos e são intolerantes. Assim como existe ateus, como eu acabei de demonstrar, e pessoas de outras religiões, como o tal de Viking no TikTok. Do trechinho que eu separei para comentar, ainda tem mais alguns segundos que eu não comentei, e eu não vou comentar por enquanto porque só esses 5 minutos já está me dando muito trabalho. Então eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para fortalecer, porque realmente está me consumindo muito tempo para fazer esses vídeos para vocês. E se você quiser uma parte 2 comentando esse trechinho que eu separei e o resto do vídeo do Epifania, deixe aqui embaixo, comente e até a próxima.